Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Sparenka. Nós estamos aqui para fazer o que se pode considerar uma espécie de keep-up com a Liga NOS após o derby, que se acreditava, se calhar um pouco mais no início da época, que teria um impacto superior ao que na realidade teve. Ainda assim, acabou por impedir o Benfica de ser campeão já neste domingo. E vamos falar também sobre um pouco do resto da classificação, a luta pela Europa, a tentativa dos clubes de não descerem à segunda divisão e uns temas um pouco mais à parte que já verão. Gil, posso começar por ti. O resultado obviamente não foi o que o Benfica queria, mas achas que, tendo em conta o que foi o jogo, acabou por ser o menos mau? Boa noite, boa tarde a todos, ou depende das horas a que forem ouvir isto, mas concordo plenamente. No início do jogo, se me perguntassem se um 2-2 em Alvalade era um resultado que me agradava, eu diria que não, de forma nenhuma. Era para vencer, era para ser campeão no domingo. Não aconteceu. E por outro lado, ao intervalo, se me dissessem esse mesmo resultado, 1-2, eu já diria que seria um excelente resultado. Portanto, como uma perspectiva pode mudar no futebol. O Benfica começa o jogo com uma primeira parte muito má, em que não conseguia fazer 3 passos seguidos, mas aí eu também concedo o mérito ao Sporting, que jogou muito futebol, jogou se calhar de uma forma surpreendente até para o Roger Schmidt e para qualquer adepto. Estava à espera de um Sporting a jogar mais pelas alas e canalizar mais pelas alas o seu jogo, o que acabou por acontecer, mas não exatamente da maneira como se calhar o Roger Schmidt esperava, porque o Sporting, antes de canalizar o jogo para a ala, jogava sempre no meio, ou seja, criava o desequilíbrio no meio e só depois utilizava o espaço na ala, e isso aí foi algo que o Benfica nunca conseguiu contrariar ao longo da primeira parte. A segunda parte já é um jogo bem diferente, com o Sporting a desistir de jogar futebol, na minha opinião. Quis apenas segurar o resultado da forma como podia. E o Benfica, não que tivesse uma inteligência tática, técnica muito, muito elevada, o Benfica acaba por conseguir empatar o jogo literalmente no que se chama a raça. E se por um lado é mau o Benfica ter de chegar a um empate dessa forma, sem demonstrar grandes habilidades técnico-táticas, por outro lado é excelente ver uma equipa que tem a raça suficiente e o querer para conseguir empatar um jogo que estava a perder por 2 contra um Sporting que, de Ruben Amorim, é uma equipa bastante forte, e que para mim o quarto lugar não reflete a qualidade da equipa, reflete o campeonato que fez, mas não reflete a qualidade da equipa do Sporting. Blanco, tu que estavas no estádio, como foi ver o Sporting a vencer por 2-0 ao intervalo, e depois de uma segunda parte que acho que se pode considerar desastrosa, a conceder o empate ao Benfica já aos 90+4? Em primeiro lugar, olá a todos que nos estejam a ouvir. Bem, é duro, meu, porque nunca pensei, apesar do Sporting este ano até se dar muito melhor em jogos grandes do que outra coisa qualquer, e temos vários exemplos disso, nunca pensei estar a vencer o Benfica 2-0 ao intervalo, e já nos tínhamos dado muito bem até no primeiro derby, portanto no derby na Luz, numa altura em que eu até acho que o Sporting estava pior do que está agora, porque apesar de tudo e da época terrível do Sporting, eu acho que o Sporting vai para aí em 13 jornadas invicto, que pá, tendo não sei quantos empates lá no meio não serve grande coisa, mas acho que mostra uma melhoria relativamente à primeira metade da temporada. O Sporting agora até vem no melhor momento e vê só o intervalo a ganhar por 2-0 ao Benfica numa primeira parte, onde até podia estar a ganhar por muito mais, porque o Benfica praticamente não existiu na primeira parte.
O Sporting conseguiu secar muito bem o meio campo do Benfica com duas exibições enormíssimas do Ugarte e de Morita. Para mim, acho que o Ugarte foi o homem do jogo. Para mim, o segundo melhor é a Morita, completamente. Acho que faz um excelente jogo, especialmente a nível dos duelos, e as estatísticas também o comprovam. E a primeira parte acho que se fez tudo bem. Acho que até mesmo com o ataque móvel que não serviu praticamente de nada durante a época toda, tirando o jogo em Frankfurt, se calhar. Serviu bastante neste jogo a confundir marcações na defesa do Benfica, não é? E Trincão aparece bastante sozinho no lance do primeiro gol. O segundo veio de uma bola parada, é diferente, mas acho que correu bastante bem. O que é que mudou na segunda parte? Na segunda parte, acho que o objetivo sempre era baixar um pouco o bloco e dar um pouco mais a bola ao Benfica, e também o Benfica também queria mais ter bola. Para mim isso já é um erro, mas mesmo assumindo essa estratégia, acho que se jogou mal essa estratégia, porque se o objetivo é jogar no contra-ataque, tira-se o Edwards, que é dos jogadores mais rápidos e com melhor um para um cá para ali, para se pôr o Paulinho à força toda, que se perdendo toda a velocidade no ataque, acho que não faz sentido nenhum essa alteração, ainda por cima numa fase muito precoce da primeira parte, aí aos 55, 60 minutos, por aí. Acho que não fez sentido essa alteração. Depois também houve ali uma alteração no meio campo, que acho que foi o Morita pelo Essug, se não me engano. Que acho que o Essug também não entrou nada bem, em termos posicionais, muito, muito fora, digamos assim. Acho que até ele faz a falta um bocadinho parva que depois dá o gol do Benfica, naquele livro. E percebo que não tenta longo, que está a representar a Argentina no... Argentina? Argentina? Sim, Argentina. Uruguai. Não, Uruguai. Uruguai. Não tendo... É isso, é Uruguai, sim. Não tendo tão longo que está a representar o Uruguai no Mundial Sub-20, percebo que querendo um médio de características um pouco mais defensivas, se calhar para o jogo mete-se Suga, não percebo é o porquê da necessidade de tirar a Morita quando estava a ser dos melhores em campo. E pronto, e depois também a questão um pouco mental. É da Argentina. É Argentina? Portanto, Pois, ok, está bem. é. Obrigado pela nota. Pronto, isto para dizer o quê? Isto depois também começou a criar uma questão um bocadinho mental. Dar-se muita bola ao Benfica e o Benfica vai carregando cada vez mais. A coisa tornou-se um bocadinho quase mental e quase inevitável que o Benfica ia marcar mais tarde ou mais cedo. Surge o gol do Washington, um gol que, enfim, acho estranho poder-se validar um gol onde um jogador está estatelado no chão já há um bocado, mas pronto, tudo bem, seguindo isso. Ainda por cima sendo o jogador que iria estar a marcar e a cobrir exatamente a zona onde o gol depois aparece. Mas o Benfica chega ao gol com mérito. Já o Musa tinha feito uma jogada quase à Messi para quase fazer o gol. O Franco Israel também tinha estado bem. E o que mais me choca é mesmo no segundo gol. O Coates preferir ficar a pedir uma falta inexistente. Depois da questão do fora de jogo, pode-se discutir, mas a falta não existe de todo. E fica a pedir uma falta inexistente e fica ali de cadeirinha, de primeira fila, a assistir a toda a jogada do gol do Benfica, ali durante um minuto deitado, em vez de ir para trás e tentar fazer um corte ou ocupar algum espaço ou marcar alguém. Isso é que me choca completamente. Essa... No fundo, representa a época do Sporting, este jogo. Tivemos alguns momentos de euforia, mas depois, quer tanto por uma questão tática e de ineficácia nesse sentido, quer tanto por uma questão mental, onde sofremos golos que mais ninguém sofre, que acho que aquele segundo gol é uma coisa que é matraquilhos, aquilo completamente, já não vi um gol assim há algum tempo. Depois é isto, eu acho que a grande barreira neste momento do Sporting até é mental, no caso de alguns jogadores. Mas pronto, só para não ser só cascar, dizer que uma substituição que correu bastante bem foi a entrada do Bellerin, que esse sim deu mais projeção na profundidade, deu mais alguma velocidade. O Grimaldo nem não conseguiu defendê-lo de todo. É daí que surge um ou dois bons lances. Acho que até ele que depois lança o Paulinho naquele lance em que, em vez de mandar um bujadão de pé direito, decide puxar para a esquerda e dar todo o espaço do mundo ao Vlaco Dimos para defender. E pronto, fica aqui o meu desabafo, se calhar um bocadinho mais longo. E só mais uma nota, já fora jogo, que e nem vou pegar no porquê de sportinguistas quererem vender bilhetes a benfiquistas. Isso é algo que não me cabe na cabeça de todo. Mesmo que depois venham com o argumento, eu vendi aquilo por um balúrdio para pagar a próxima Gamebox, pronto, tudo bem. Se sportinguistas e se adeptos do teu clube depois se calhar passaram por situações de segurança um bocadinho mais apertadas para a tua causa, tudo bem. Mas, e acho que o problema não está na possibilidade de se poder vender bilhetes a malta que não é da casa. Não acho que esse seja o problema. Acho que o problema é os próprios sócios terem vontade de vender bilhetes a rivais. Eu acho que é um problema cultural que está instalado no Sporting nos últimos 5 anos, para aí, e é gravíssimo. Mas para além disso,
Coincidência, Blanco. Quem é que saiu há 5 anos? Epá, nem é uma questão de quem saiu, é quem entrou. Que És não brunista, sou Blanco? brunista, não sou todo brunista, eu sou anti-varandas, que é diferente. Não sou de todo brunista. Lá está, o meu problema não é com quem saiu, é com quem entrou. Que pronto, é que para além de se instaurar uma cultura de não sportinguismo, também se instaurou uma cultura de mediocridade. Porque eu vejo sportinguistas quase que a rir no final do jogo, tipo empatamos, eu com um melão gigantesco que estávamos com uma vantagem de 2-0, a rir-se, olha, ao menos eles não são campeões cá, pá. E eu, opa. Não, é que aquilo não sei se é de chorar ou sei de rir. Perdemos a oportunidade, pá, já remota, certo? De disputar ainda o playoff de Liga dos Campeões, não é? Porque o Braga empatou esta jornada e dava-nos esse mini sonho. Epá, e a malta está contente. É uma cultura de mediocridade que ficou instalada neste clube que eu já não percebo. Isso, para além de se refletir no número de assistências e Alvalade, também se reflete dentro de campo aos poucos, não é? E pronto, também já falei aqui muitas vezes do que é que correu mal no planeamento da época do Sporting, não vou bater nisso outra vez, e já estou a falar há muito tempo, portanto, força Rocha. Bem, vocês, como representantes das duas equipas, estiveram em campo, já disseram quase tudo. Eu só deixar aqui algumas notas que acho que ainda não foram faladas. Primeiro que tudo, e este foi a primeira leitura que eu fiz do 11 inicial do Benfica, e acho que se acabou por confirmar na primeira parte. Até porque na segunda, precisamente esse aspecto mudou e todo o jogo do Benfica o acompanhou, que é o facto do Ausners jogar a lateral Ok. direito. O Ausners, ou como tu quiser Frederick. chamá-lo. Frederick Auschwitz. Sim, ok, pronto, indiferente. Contra equipas de meia tabela para baixo pode funcionar, porém aquele homem é lateral direito. Contra um Sporting, deixarem um meio campo com João Neves e Chiquinho, quando do outro lado está um Ugarte, e até nem vou pegar no Morita, basta-me o Ugarte é capaz de ganhar duelos aos dois ao mesmo tempo, sozinho. Acho um erro tremendo o Benfica iniciar um clássico contra o Sporting desta forma. Para além de que o Ausners é eu diria que neste momento, para mim, o melhor jogador do Benfica. E portanto, pô-lo a lateral direito é um crime. E isso viu-se na primeira parte, e o Benfica sofreu por causa disso, sofreu os 2 golos por causa disso, e se não tivesse alterado esse meio campo na segunda parte, teria perdido o jogo com todas as certezas. Não tenho mesmo quaisquer dúvidas de que isso iria acontecer. Acaba por ser curioso também a saída do João Mário ao intervalo e do Gonçalo Ramos e do Rafa aos 60 e poucos minutos. Os 3, teoricamente, melhores jogadores do Benfica esta época a saírem, os 3 melhores marcadores. O que acaba também por ser interessante, o Benfica conseguir chegar ao empate já sem os dois em campo. Até porque o primeiro gol do Wasner foi mesmo depois dessas substituições. E acho que não há muito a acrescentar. O Benfica acabou por conseguir alterar o jogo da forma correta. O Sporting prendeu-se lá atrás, como o Blanco estava a dizer. Acho que não foi o adequado passar a jogar em contra-ataque. Acho que isso, se calhar podiam ter aprendido um pouco com o Porto já nas últimas épocas. O Porto, quando se vê ganhar também, seja Sporting ou Benfica, com estas grandes equipas, pá, não se vai encostar lá atrás. É um erro tremendo alterar o modo de jogo por estarmos a vencer. Se chegarmos àquela margem de vitória é porque de alguma coisa estamos a fazer. Em muito caso dos jogos do Porto, pressionar alto, não deixar a equipa sair a jogar, acaba por resultar em golos, e não é por estar a sair, por estar em vantagem que vai alterar esse modo de jogo. Sim, Rocha. Enquanto estamos nós a marcar golos, não está a equipa contrária Sim, a Rocha, marcar. deixa-me só dizer-te uma Portanto, é coisa. muito por aí. Ou seja, eu concordo exatamente com tudo aquilo que estás a dizer, mas eu acho que não é só o Sporting ter-se querido pôr mais atrás e abdicar da bola. Eu acho que o Benfica também em si conseguiu ter um melhor controle da bola, Sim, principalmente com a entrada do Claro, Bá, isso, porque o Washington sem passou a dúvida. estar ali numa zona entre linhas em que ia confundido completamente as marcações do Sporting, porque o Washington estava à direita, como à esquerda, como ao meio, e isso ajudou muito ao Benfica, até para soltar Lá mais está, o João Neves. exatamente.
Exatamente, eu acho que isto fez toda a diferença no jogo do Benfica, sem dúvida. Agora, o Sporting poderia ter combatido um Concordo. pouco mais, para não falar das oportunidades completamente escandalosas que o Sporting falhou. Acho que a principal é a do Pote e do Paulinho, que A são época que toda. podiam ter dado a vitória ao Sporting, podia ter fechado o jogo. Sim, exato, lá está. Era o que estavam a falar também do resumo da época. Um, e depois só aqui uma pequena nota quanto aos golos do Benfica. Um, o primeiro, a questão do Diomandé estar no chão, é pá, acho que não invalida nada o golo. Aliás, se houvesse falta era penalti, porque foi o Jogai a dar um completo encontrão contra o Ausners que acabou por resultar na queda do Diomandé. Um, Agora, quanto ao segundo gol do Benfica, eu, na minha opinião, teria anulado. Concordo que não existe falta sobre o Coates. Agora, o Florentino está em fora de jogo e tem influência no lance, e portanto eu teria anulado esse gol. Um, Agora, uma coisa que eu também não me tinha percebido, sinceramente, antes do jogo, é que era igual o Sporting perder ou empatar, ou melhor, o Sporting ganhar ou empatar, para o Porto, obviamente. E portanto, embora quando o João Neves marcou aquele gol estivesse um pouco triste, quando me apercebi que afinal era completamente indiferente, acabei por não me importar tanto. Não sei se algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar quanto a este jogo ainda. Tem. Mas, Ainda tenho, ainda tenho aqui uns diz lá que a pontos a arbitragem fazer. estava para nós. Sim. Não é nada disso. Tenho só aqui Então, de fazer umas referências ao que vocês foram dizendo. Pronto, em primeiro lugar, relativamente ao jogo, há bocado não cheguei a dizer, mas acho que o que foi o elemento diferenciador na primeira parte foi a forma como o Sporting conseguia sair da pressão que o Benfica tentava fazer e mal, na minha opinião. Isto é, não é a ideia de fazer pressão que está mal, é a forma como se faz a pressão em que estava mal. Porque via-se claramente, toda a gente sabe como é que o Sporting sai a jogar, que é mete os dois centrais abertos, bola no guarda-redes, o Coates um pouco mais à frente, quase no lugar de trinco, os alas abrem muito e depois os médios ficam mais ali ficam mais pelo meio, ligeiramente mais caídos para as alas, para dar o passo aos centrais. E toda a gente sabe que é assim que o Sporting sai a jogar e o Benfica conseguia deixar sempre o Coates completamente liberto de marcações, portanto a bola ia sempre pelo meio e saía com toda a calma pelo Coates. Depois ou colocava na ala ou colocava num dos da frente, num dos do ataque móvel. E portanto o Benfica sofreu muito com isso porque metia 4, 5 jogadores à frente a fazer pressão, que na realidade não era pressão nenhuma. Era disposicionarem-se e depois tinham de correr para trás. Portanto, vem muito daí os problemas que o Benfica encontrou na primeira parte. Uh, Pronto, Rocha, acho que analisaste bem o que foi o primeiro golo do Benfica. Não há falta nenhuma sobre o Diomande. Aliás, é o Jogai até que empurra o Auschwitz e o próprio companheiro de equipa, portanto, seria penalti na minha leitura. E o facto do Diomande estar deitado no chão não invalida em nada que o golo seja validado ou que o lance prossiga, porque senão qualquer jogador há um lance de perigo, deita-se na área e o jogo tem de parar. Obviamente que não é Pá, sim, que a não única pode. exceção é choque de pá, cabeças mesmo. não é Sim, bem sim, isso, mas sim. ok. Tá. Pronto, mas o Benfica não vai parar, obviamente, Eu porque não o estou a jogador dizer para está o no Benfica chão. parar, eu estou a dizer para o árbitro quando vê um gajo tipo. É aquilo, há todo o tempo da jogada de o gajo cai, fica lesionado, fica a queixar-se das costas, a bola vai para o lateral, vai para o Grimaldo ainda fica ali meio, isto é para seguir ou não, lá acaba por cruzar, cabeceamento do Washington excelentíssimo, mas colocado e vai. Durante todo este processo ninguém achou que era bom, tipo, já está ali um gajo no chão na área que é suposto estar a marcar aquilo. É pá, pronto, tudo bem, siga. Pá, eu Eu, também não teria pá, eu não parado. não estou a dizer que a regra cobre 100% este caso. O que eu estou a dizer é que não é tipo, já, o Benfica entrou na área, não é isso. Não estou a dizer que é isso. Estou a dizer é que já agora, se formos a pensar assim, qualquer jogador pode fazer isso e tem de Opa, parar o jogo. mas ali está bem, tudo bem. Pá, ali não foi culpa do jogador do Benfica que ele se tivesse lesionado, não é? Por isso mesmo não Pá, houve certo, falta. mas isso não é só quando há culpa. Sim, mas eu acho que fez bem em seguir. Caso contrário, teria de ser penalti, portanto.
Mas bem, indo ao segundo golo, a minha única dúvida é mesmo se o Musa está ou não em fora de jogo. Porque parece-me que não, por causa do pé, até acho que é do próprio Diomande que coloca o Musa em jogo, mas é a minha única dúvida, porque é um facto que o Florentino está em fora de jogo quando bate o pontapé livre, mas o Florentino não influencia nada o que é o desenrolar da jogada, porque o Coates nunca na vida iria chegar àquela bola. Portanto, não influencia minimamente Não a sabes prestação isso, do não Coates. sabes isso. Ao Rocha, quando a bola vai para um extremo da área, quase para a linha de fundo, e o Coates está no meio da área, é impossível ele chegar lá, não é? Acho que isso aí Eu não tenho tantas é bastante certezas. óbvio. Sim, até porque um jogador profissional, Rocha, sabes que aqueles 10 metros ele demora pelo menos 2 minutos a percorrer, não é? Pronto, aqueles 10 metros numa bola em que o próprio Musa tem dificuldade em chegar, que está O na próprio posição. Musa, que é também conhecido como Usain Bolt da Croácia, portanto, se ele não chega, mais ninguém consegue chegar. Pronto, um jogador de quase 2 metros. Pá, acho que já vimos muitas vezes o que é que o Coates consegue fazer em Sim, momentos mas bastante diferentes de cabeceamentos. Portanto, vão rever o lance, por favor, porque eu já revi muitas vezes. Eu é um acho que bocadinho até de porque a obstrução do Florentino, mesmo não sendo falta, Sim, que eu isso não acho que também. seja, é exatamente no momento em que o livro é marcado. Ou seja, ele está em fora de jogo, faz a obstrução, sem falta, mas com influência no lance, no momento em que nem se sabe para onde é que a bola vai. Ok? E eu acho que isso também é importante. atenção com influência no Coates, não Claro. diretamente no lance. Mas tem Porque influência no Coates. não, Coates não, era literalmente o jogador mais alto do Sporting, acho eu, eu não e queria, é o não jogador queria, mais importante nos momentos defensivos. Portanto, não queria é estar a quase perder como muito dizer tempo, que tem influência em toda a defesa do Sporting. não queria estar a perder muito tempo com isto, mas diz-me só uma coisa, então, dos 3 ou 4 jogadores que estavam mais perto da bola, nenhum deles chegou sequer perto, o Coates iria chegar. Olha, Mas isso é então se supor, tu me Gil. dissesse com o Coates, isso é supor, exatamente, mas se tu me dissesse isso com o Pep podia estar no primeiro poste, que se a bola fosse para o segundo, eu dizia-te aqui com todas as certezas que sim. Pronto, mas olha, conseguimos concluir É a aqui então raça dos jogadores. E Tu a também, tu também não dirias que o Otamendi não era capaz de ir do primeiro ao segundo posto para tentar tirar uma bola? poderia tentar, Dirias ou não? Dirias ou poderia não? tentar, mas agora Lá devido, está, lá está. Então, mas o futebol não é certezas. Todos os lances do futebol em que são assinalados falta, fora de jogo, o que quer que seja, não é com certezas. pronto, mas então aqui estamos a dizer, Nem para um estamos a lado falar nem para o de outro. interpretação, portanto se é de interpretação, Claro. não é, Sim, claro tem que que é. ser, Claro, essa é 100% de interpretação. sim, pronto, Isso sem dúvida. deveria ser o árbitro, se Pá, calhar então podemos ir ir ver ao falar do Aroca e monitor. do Vitória, ou como é que isto está? Que já estou. Eu para mim Uh, acho que sim. Pronto, que já estou farto de ouvir sim, o vá, Gil a reclamar da vá. Para mim acho que arbitragem. sim. E já que estás com Oh, tanta vontade, estou com Blanco, uma vontade incrível. já passaste, já passaste por lá um bocadinho a falar sobre a oportunidade perdida pelo Sporting ainda chegar à terceira eliminatória para superar para a Champions e portanto neste momento está garantido que Porto e Benfica ficam com os dois lugares diretos, Braga com o terceiro e o Sporting com o quarto lugar. Isto já está definido, ou seja, Sporting direto para a Liga Europa, Braga para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E agora, sobre este Aroca Vitória, quem achas que vai dar? Quem acho que vai dar? Eu acho sinceramente, ou seja, não é indiferente na medida em que, obviamente, que um tem menos uma eliminatória que o outro, não é? Quem acabar em quinto passa por menos uma fase a eliminar, o que é sempre melhor neste tipo de situações, como é óbvio. Mas epá, eu acho que as duas equipas já estão bastante contentes, não é? Com essa qualificação europeia. Agora até estava a querer ver contra quem a Aroca joga na última jornada, que É é o o Portimonense Portimonense. fora. Pronto, o Portimonense também já não está por grande coisa, mas ou seja, há uma boa hipótese do Vitória perder, não é? No Dragão, ainda por cima o Porto estando ainda a sonhar com o título. O Aroca ganhar em Portimão, não acho impossível de todo, mas acho que até o Aroca deu tipo 4-0 na primeira volta em casa contra o Portimonense. Não acho impossível, mas vamos ver. Eu acho que é um pouco indiferente, na medida em que as duas equipas já estão contentes. O Vitória vai para a sua segunda época seguida a qualificar-se para a Europa, uma coisa que já não acontecia há bastante tempo. O Aroca consegue a sua segunda qualificação europeia na sua história, não é? Sendo que a primeira foi há coisa de 10 anos, mais ou menos, para qualificar-se para a Liga Europa e jogou fase de grupos da Liga Europa. Acho que estão as duas bastante contentes e acho que
coroa um excelente trabalho. Acompanhei mais o do Vitória, sou sincero. Acho que o Moreno conseguir fazer aquilo que fez, perdendo as peças-chave praticamente todas do plantel do Vitória, o Rafael Soares, o André Almeida, o Estupinhã, saíram todos. Não esquecer que o Vitória, para aí a 2 semanas do início do campeonato, fica sem treinador. Com Branca. Quem é que estava no Vitória antes? Pepa. O Pepa sai muito em cima do campeonato, do início do campeonato, e entra o Moreno. O Moreno faz um excelente trabalho, não consegue passar aquelas pré-eliminatórias de Conference League, é facto, perde para o Ágio, que split numa eliminatória bastante equilibrada, mas faz um campeonato bastante decente, bastante competitivo. De lembrar que foi a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica, por exemplo. E acho que também conseguiu combinar esse desejo de resultados e essa necessidade de resultados, no fundo, não é? Com o laçado de talentos, não é? Sabemos do André Amar, do Bamba, do Maga, que também teve lesionado durante uns tempos, também, é verdade, do Wendel, e acho que o Vitória foi conseguindo lançar bons talentos e conjugando isso com bons resultados. E obviamente que, como sabemos, através da aquisição de para aí 40% da SAD pelo grupo do Aston Villa, se calhar agora neste verão até vão ter um investimento maior. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm agora no playoff da Conference, mas acho que o Vitória para o ano há de ter uma época engraçada, sou sincero. Quanto ao Aroca, também foi um excelente trabalho, lá está, do Armando Evangelista. Notou-se na Taça da Liga, né? Chegam às semifinais. No campeonato ganharam e empataram com o Sporting, por exemplo. Não há aqui seja um grande parâmetro de qualidade para alguma coisa na época presente, mas mostra também o trabalho que foi feito. O sexto lugar comprova isso completamente. E acho que até foi bastante regular, coisa que, por exemplo, o Casa Pia não foi. Que o Casa Pia, se calhar em janeiro todos apontávamos a lugares europeus, acabou fora. E acho que até agora está tipo agora nem tem a classificação aberta, mas está para aí lá para 10º, nono, uma coisa por aí. Até sei que foi. Sim, está em nono lugar com os mesmos pontos Pronto, que o sei que o Boa Vista em Famalicão e o décimo. Chaves já estão à frente, portanto deixou-se passar aí por outros bons projetos que se reanimaram ali em janeiro, por exemplo o Famalicão, não é? Mas quanto ao Aroca, acho que sinceramente vai ser daquelas equipas que vai perder um pouco as estrelas, e não que tenha estrelas muito jovens, mas acho que tem ainda assim estrelas com mercado. O Alan Ruiz conseguiu relançar a carreira num contexto interessante. O João Bassa é um bom central, também gostei do ir vendo. Mas acho que vai ser daquelas equipas que não vai resistir muito a quando a malta for lá roubar os jogadores todos, um bocadinho à semelhança do que foi o Santa Clara há 3 anos, lá o que é que foi, e vamos falar também do Santa Clara ainda hoje. À semelhança do que foi o Gil Vicente o ano passado, que ainda assim conseguiu segurar o Navarro e é o que lhe vai sacando alguns pontos, mas perdeu a maior parte dos jogadores, e isso não perdeu o treinador, o Aroca. Vamos ver também como é que vai ser o futuro do Armando Evangelista. Mas pronto, estou farto de falar, hoje estou para falar eu. Portanto, força. Sim, mas eu concordo muito com essa tua análise de que as duas equipas já estão bastante contentes só por terem assegurado a qualificação para as eliminatórias de acesso à Europa. Claro que sou um pouco bias nesta situação, mas acho que tenho plena convicção de que o Porto vai ganhar a Vitória no Dragão. E portanto acho que vai-se resumir muito ao jogo em Portimão, que o Aroca tem todas as condições de ganhar, a verdade seja dita. E portanto, só por esse aspecto, e que acaba por ser um pouco inglório para a Vitória jogar contra o Porto na última jornada, ainda com o título em aberto, mas acho que vai dar para o Aroca, sinceramente. Mas lá está, sem muita disputa, no fundo. É apenas uma eliminatória, claro que isso pode fazer diferença também nos planos de pré-época, etc. Mas acho que as duas equipas já estão por contentes, lá está, pelo percurso de ambas. Um Aroca que a época passada, como estreante, após ter subido da segunda liga, acabar em 15º, esta época conseguir apurar-se para a Europa é um grande feito, assim como a Vitória, como estavas a falar também, e não me vou repetir, mas com o início todo de época que teve, acaba por ser também muito, muito positivo. Gil, quem é que achas que daqui vai acabar por conseguir ter uma pré-época mais descansada e menos uma eliminatória na Europa? Pronto, vocês já referiram muito do que vai ser este próximo jogo e a resposta a essa pergunta. Eu concordo com o que, especialmente agora tu disseste, Rocha, que acho que o Porto vai acabar por ganhar ao Vitória de uma maneira ou de outra. Há de ganhar.
Uh, Notaste o tomzinho provocatório. Notei, não te preocupes. Pronto. E o Portimonense vai dar luta, mas eu acredito também que o Arouca ganhe, portanto, acho que o Arouca vai acabar por passar à frente. Mas lá está, é como vocês já disseram, estão os dois nessa rota para a Europa, portanto, estão os dois completamente satisfeitos com o seu percurso nesta liga. E basicamente é isto, pronto, acho que vocês já falaram basicamente tudo. Muito bem, então também se calhar podes passar para a fase da manutenção, onde já estão definidas as equipas que vão descer ou ao play-off ainda não. Não sei como é que está ali o confronto direto com o Marítimo e Passos Ferreira, mas abaixo da linha d'água está Marítimo com 26, Passos Ferreira com 23 Sim, já está tudo, e já está tudo Santa Clara definido nesse sentido. com Ou seja, o 22. Marítimo vai ao playoff garantidamente e o Paço e o Santa Clara vão descer. Pronto, e o Passos e Santa Clara é ali só a diferença de um ponto, é uma questão de quem é que fica em último, mas já estão ambos despromovidos diretamente. Não sei, faz aqui também se calhar uma pequena análise do que é que foi esta época, e se calhar também o que te interessa mais, o que é que este Santa Clara ainda pode lutar contra o Benfica. Pronto, começando por essa última parte, o Santa Clara, estou aqui a ver, tem uma vitória na última jornada. Vale o que vale, mas pronto, é sempre uma equipa que vem um pouquinho mais motivada para o jogo com o Benfica. Sinceramente não sei o que é que eles vão querer fazer do jogo, se vão jogar o jogo por jogar, porque na realidade não tem nada a perder nem nada a ganhar, ou se vão dar o máximo. Sinceramente não consigo saber qual vai ser a atitude do Santa Clara, mas de qualquer forma penso que o Benfica tem mais que a obrigação de ganhar este Santa Clara, mais que a obrigação e mais que qualidade. E obviamente que tanto para Santa ganhar Clara este como Santa Vitória, se derem o seu máximo, estão comprados pelo rival, e se abrirem as pernas, estão comprados pela equipa contra quem estão a jogar, obviamente. Sim, pronto. Sim, acho que isso não há dúvidas. Isso aí são as farpas. Segundo Sérgio Conceição, pelo menos. São as farpas que costumam arremessar de um lado para o outro. Portanto, é como está a nossa liga. É o que já se sabe. Mas pronto, eu não tinha a certeza se o Passos de Ferreira ainda poderia jogar a eliminatória de despromoção, mas pelos vistos não. Portanto, Passos de Ferreira acaba por fazer uma época muito fraca. Parece que nunca se conseguiu ver o verdadeiro potencial do Passos de Ferreira, com muitas trocas de treinador. Sai agora está-me a faltar César o nome Peixoto. também dele, do César Peixoto, exatamente ali um bocadinho antes do meio da época, depois volta. O outro treinador, que eu sinceramente É o também José não sei Mota, quem que foi. agora até subiu com o Farense. Ok. Não conseguiu trazer grandes ideias. Foi uma equipa muito constante por baixo e que sinceramente não surpreende ninguém ter ficado também nesta posição. Marítimo também não faz uma grande época, se bem que já esteve pior, já esteve despromovido mesmo. Portanto, acaba por estar ali no limiar. E vamos lá ver o que é que fazem no playoff de despromoção. Penso que ainda não está definido. Vão jogar com o Rocha. Estrela, sim. Já está É? definido. Já está definido Sim, mesmo com o Estrela. Sim. Ok. Mas Blanco, a tua análise também, o que é que foi esta época dos três clubes? Não sei se queres destacar assim algo em especial também pela surpresa que foi estarem nestes lugares. Sim. Ou seja, começando pelo Santa Clara, se calhar. Sinto que o Santa Clara é a equipa que desce, não vou dizer que desce com mérito, obviamente, mas que é a que faz mais sentido descer, digamos assim. Porque acho que o Santa Clara sempre teve alguma dificuldade a reinventar-se desde a época em que foram à Europa e o ano passado, ou seja, o ano passado jogaram os tais playoffs, já aí o plantel estava um pouco, já tinha sido um pouco picado, não é?
Agora, este ano venderam ainda peças mais importantes como o Lincoln, como o Morita, como o Villanueva, até o próprio Boldini, que não foi aquela coisa que tinha sido na Académica, mas que em termos de qualidade individual era muito importante, não conseguiram todo reestruturar o plantel. E se agora fomos olhar para o plantel do Santa Clara em termos individuais, é muitíssimo inferior à da época passada, por exemplo. E o próprio Costinha, que era aquele capitão que também ainda sobrava daquela grande equipa, ficou lesionado durante grande parte da época, o que obviamente também não ajudou. Portanto, Santa Clara é o que me faz mais sentido na minha cabeça. Agora, quanto a Passos Ferreira e Marítimo. Passos Ferreira é daqueles clubes que eu tenho mesmo pena de descer. E se calhar é dos clubes nos últimos tempos que desceram que eu tenho mais pena. Mas, por outro lado, também faz muito sentido devido à gestão que foi de toda a época. Portanto, César Peixoto teve um bocadinho mais de liberdade em construir um plantel e até juntou-se ali algum talento interessante, para além de jogadores já mais experientes e com algum talento já lá estavam, como o Antunes, como o Gaetan, juntou-se ali alguns nomes que no papel eram bons, que agora, enquanto eu até abro aqui muito rapidamente a ficha deles no Transfer Market, começava a faltar o nome daquele miúdo do City que vem emprestado, mas lembro que até faz uma exibição bastante decente na Luz, por exemplo. Num jogo ali logo no início da temporada, e o César Peixoto teve alguma dificuldade em transformar um plantel numa equipa, no fundo, em pôr a coisa a carburar. Depois, aquilo que não se percebe é o César Peixoto. E atenção, isto nunca há uma forma de certa de pôr uma equipa a jogar à bola, apesar de eu não gostar muito do estilo de jogo do José Mota. Mas vejam lá se isto me faz sentido. Nós apostamos até novembro com um treinador com o estilo de jogo A. Depois eles despedem o treinador aí, antes da pausa do Mundial, está ali um mês quase de pré-época a meio do ano, trocam para o treinador B com um estilo de jogo radicalmente diferente. Epá, ok, tem um mês para conseguir meter a equipa a jogar como ele quer. Isto tudo para despedirem o treinador ali, ou seja, durante aquele período mundial em que só jogou os jogos da Taça da Liga, em que não queria isso, pá, ok? Isto tudo para recontratarem o treinador A, que tem um estilo radicalmente diferente do B. Portanto, isto não fez sentido de todo. O que é uma pena, porque o César Peixoto, quando voltou, até implementou ali algumas mudanças que fizeram o Passos ser muito mais competitivo. Especialmente contra equipas, pá, não vou dizer do mesmo nível, que há projetos claramente melhores, mas contra equipas dali da segunda metade da tabela, o Passos disputava, foi empates e vitórias, e teve ali algumas coletâneas de pontos bastante importantes. Portanto, fica muito a pena, tanto porque o Passos é daquelas equipas que ainda assim atrai muita gente, comunica bastante bem, isto não só em termos do excepcional trabalho que fazem nas redes sociais, mas em tudo, é uma equipa que acho que faz falta ao nosso primeiro escalão e portanto fico com pena. Por outro lado, é pá, sou sincero, gostava que o Marítimo tivesse descido. Não por ter nada contra as ilhas, mas não sei. E atenção, o Marítimo também é uma equipa que move muita gente e a equipa da Madeira que move mais gente. Em primeiro lugar, o Sporting empata sempre fora lá. Portanto, era bom eles terem descido. O Porto é igual. O Porto é igual. Só o Benfica é que não empata lá. É uma curiosidade, Gil. Olha, de vitórias nos Barreiros, a última que eu me lembro é só do ano do título e é só, não me lembro mais de nenhuma. E perdemos com eles na Taça Portugal nesse ano. Fomos eliminados contra eles com 2 gols, adivinha de quem? Gil Rodrigo Pinho. E isto tudo para dizer porque é que eu gostaria que o Marítimo descesse. É pá, em primeiro lugar, pelo futebol praticado não foi nada especial. O treinador que entretanto assumiu que agora me está a faltar o nome, mas até quando assumiu até chegou a fazer um bom trabalho e pronto, tão bom que agora assumiram pelo menos o playoff, não é? Mas fogo, está-me a dar uma grande branca agora. É isso, É o José Gomes. completamente. Pronto, escapou-me isso. E pronto, já para não falar do jogo de loucos que foi a semana passada em Alvalade, também com o Marítimo, pronto. Mas ainda assim, havia ali talento que conseguiu deixar o Marítimo em zona de playoff. Não vou bater sempre na tecla chadas, não é? Mas que apesar de não ter atingido muito do que se prometia dele ali no Marítimo, é uma peça bastante importante. Mas também um extremo, que é o Félix Correia, exatamente, que está emprestado da Juventus, que chegou em janeiro. Que foi uma grande adição à equipa do Marítimo e foi um dos melhores talentos da nossa primeira liga agora na segunda metade de época, acho eu. Pronto, e acho que isto foi um bocadinho acima das 3 equipas. Acho que o Marítimo é que mais merece ficar em zona de playoff, sou sincero. Bem, eu também já falaram sobre praticamente tudo. E acho que é muito essa questão. Acho que o Santa Clara acaba por ser a equipa que mais merece.
Olha, estava aqui a pensar no que é que ia dizer e acho que é literalmente o que o Blanco disse, portanto eu não me vou repetir muito. Santa Clara é o que mais merece, Passa é o que tenho mais pena pelos jogadores que tem e Marítimo era o que dos três eu menos me importava de ver descer, sinceramente. Portanto, acho que o Passa foi muito penalizado por essa troca de treinador, muito penalizado. Acho que o César Peixoto, se tivesse dado, se lhe fosse permitido dar continuidade ao trabalho que tinha vindo a fazer, o Passo não estava na situação em que está agora, com esta despromoção direta para a segunda liga. Acho que isso foi a facada final deste Passos. Mas bem, passando aqui a um tópico que Blanco podes ser tu a começar a abordar, a Liga 3 foi a final este fim de semana no Jamor, Belenenses-Leiria, com um golo logo no início do jogo, por volta dos 10 minutos, um bom golaço de fora da área. O que dizer sobre este jogo e também sobre a Liga 3 no geral? Certo. Bem, em primeiro lugar, se calhar já há aí muitos adeptos de Moreirense, Farense e Estrela que nos ouvem. Não sei se, não faço ideia se há muitos ou não. Mas se calhar já há alguns adeptos de clubes da segunda liga que estão a pensar, foi estes gajos que mais rapidamente falam da terceira liga do que da segunda. Ao que eu respondo, é verdade. E tenho-me a muito elogiar o trabalho da Federação da promoção da competição na Liga 3. Porque eu dou por mim a preferir ver jogos da Liga 3 do que jogos tipo da Série A, da Premier League, do que seja. Mesmo, sincero. Isto ao longo da época toda, dei por mim em agosto, setembro, vá lá quando é que foi, a ver um Belenenses Académica, tipo início de campeonato ainda, acho que o Belenenses até ganhou, e a Académica aí durante Sim, foi logo nas Sim, primeiras duas jornadas, eu acho que acho até eu. foi esse que nós chegámos logo a falar aí no episódio e também É falámos sobre capaz, isso. é Acho que até capaz, foi no sim. fim de semana do Clássico, em que o Sporting perde 3 já no Dragão. Pronto, dou por mim a preferir ver jogos da terceira divisão portuguesa do que de principais campeonatos europeus. Eu acho que isso prova não só o excelente trabalho que a Federação está a fazer na promoção da prova, como também a história que existe na prova. E obviamente que ter clubes como União de Leiria, Belenenses e mais, a Académica, o Vitória, de Setúbal e etc. Aliás, o Vitória Futebol Clube. Ajudaram na questão toda. Infelizmente, até o próprio Vitória acabou por descer ao Campeonato de Portugal, mas a Académica conseguiu manter-se e o Belenenses e a União vão subir. E isto tudo também quis falar um pouco sobre a Liga 3, porque eu fui ver o jogo e acho que é excelente termos uma final no Jamor com 15 mil de final da terceira divisão, quando há jogos na Primeira Liga que nem 3 mil tem, nem 2 mil tem. Há jogos na segunda divisão de Vilas Franquense e afins que para o ano já vão fundir-se com outros clubes e com outras chaves, ninguém percebe aquilo. Vila Franquense vai ser o Aves, o Bessade vai ser o Cova da Piedade, já ninguém percebe nada. E agora mandei um estouro do microfone. Já ninguém percebe nada, portanto tem jogos tipo com 100 pessoas. E chegou a acontecer este ano para taças da Liga e afins, malta. Portanto, acho muito importante destacar quando se vê 15 mil pessoas num jogo da terceira divisão. E atenção, no jogo de subida do Leiria até tinham estado 22 mil, mas aí era com bilhetes gratuitos. Pronto, se calhar é muito mais fácil atrair a malta. E isto foi numa final em campo neutro. Portanto, eu acho muito importante destacar isto. Destacar também o excelente trabalho tanto de Vasco Coelho da Costa no Leiria como de Bruno Dias no Belenenses. E o Vasco Coelho da Costa sinto com um futebol muito mais Guardiola, Bruno Dias com um futebol muito mais Mourinho ao longo da época toda. E sentia que a final podia ser um bocadinho mais desse choque de estilos, mas não foi. Até porque o Leiria adiantou-se bastante cedo, tipo aos 10 minutos, e a partir daí o Belenenses é que teve de ter a iniciativa, mas não conseguiu criar um enorme perigo que pusesse a gente do Leiria nervosa. Só acabar com a nota de que o Mateus, que o ano passado empatou a final para o Torriense e acabou por vencê-la com o Torriense, foi campeão com o Leiria também, é o primeiro bicampeão da prova. E de relembrar que eu, o Mateus e o Ixan, que estão a cargo do Instagram aqui do Projeto 78 e também escrevem para a letra e vírgula do nosso Substack, eu e eles falámos com o Mateus na Summit, na última edição da Thinking Football Summit, e tivemos ali uma conversa com o Mateus interessante, está aqui no Spotify, vão ouvir, e falámos também dessa final do ano passado, não falámos da final deste ano, como é óbvio, mas aí ele ainda nem tinha ido para o Leiria, ainda estava no Torriense e foi uma conversa bastante interessante. Portanto, pronto, fica aqui a minha opinião de um pouco de tudo aquilo que foi a Liga 3 nos últimos dias. Também só deixar aqui uma pequena nota. Também fui ao Jamor a ver o jogo. Acho que é de notar,
embora isso já se soubesse previamente, mas o excelente trabalho que o Leiria fez durante a época ao conseguir atrair os adeptos, porque acho que fizeram toda a diferença no momento de primeiro se apurarem para o playoff de subida, e depois de serem campeões mesmo da Liga 3, porque e o Blanco e a transmissão televisiva pode comprovar isso. O número de adeptos que o Leiria tinha no estádio, a comparar com o número de adeptos que o Belenenses tinha no estádio, Muitíssimo diferente. eram 20%. Tranquilamente o Leiria 3 mil e o Belenenses 12 mil, tranquilamente. Sim, era mesmo enorme a diferença, e durante a época regular não foi isso que aconteceu. Acho que até sou capaz de dizer, sem ter os números à minha frente e sem ter a certeza de nada, mas sou capaz de dizer que o Leiria teve a casa mais cheia mais vezes do que o Belenenses. E portanto, isso acaba por ter toda a influência também no momento da fase regular, principalmente, onde é preciso uma consistência. E portanto, acho que é preciso ser dada esse props à Leiria. Quanto à Liga 3 no geral, era também o que estava a dizer. Acho que a Federação fez um trabalho excelente na promoção desta competição. Os próprios clubes envolvidos, não só pela história que tinham em escalões principais portugueses, mas também pela promoção, ou melhor, pela visibilidade a que se deram durante toda esta Liga 3, acabou por favorecê-los a quase todos. Muitos dos clubes que acabam por ser desconhecidos, talvez em fases tão adiantadas, e com a possibilidade de subir para uma segunda liga, uma liga profissional, como por exemplo o Lanque Vilaverdense, o Sanjoanense, o Felgueiras, o Braga B, que já não vemos há muito tempo na segunda liga, também o Amora, acabam por ser nomes assim um pouco mais estranhos a ligas profissionais. Claro que o Leiria, o Alverca, o Belenenses, Sporting B, Académica, Vitória de Setúbal, são todos clubes um pouco a que estamos mais habituados a ver, até o próprio Real Massamá. Mas foi muito bom esta competição para estes clubes se darem a conhecer, e muitos destes jogadores, devido à visibilidade que a competição teve, poderão dar o salto na sua carreira, e isso é de valor, e tem de ser feita essa nota também à Federação. Gil, o que é que tens também aqui a acrescentar sobre a Liga 3? Não, essencialmente já vocês disseram muita coisa muito, muito boa, especialmente por terem ido os dois ver o jogo da final ao Jamor. Eu não fui, portanto também não vou estar aqui a encher chouriço, o episódio já vai longo, e não tenho assim nada mais construtivo a acrescentar, por isso. Muito bem. Então, estando a acabar o episódio, Blanco, o teu facto. Bem, o meu facto hoje é triste, e sei que o Gil acho que já vai pegar também um pouco nesse tema na rúbrica dele, mas eu acho que este tema é tão grande que merece pelo menos 2 rúbricas, porque o facto é que o Valência conseguiu manter-se na La Liga ao ganhar ao Real Madrid por 1-0, mas não é isso que eu quero destacar. Quero destacar a palhaçada que sofre o Vinícius todas as semanas em jogos fora na La Liga, porque se já era mau quando 1-2 e isto é muito preocupante, atenção, 10 adeptos cantavam gritos e cânticos racistas para o Vinícius, quanto mais um estádio inteiro a chamar um dos melhores jogadores do mundo, independentemente de ser dos melhores jogadores do mundo ou não, podia ser um jogai da vida, de macaco. É uma coisa surreal, é uma coisa gravíssima, e mais grave do que isto é Vinícius estar, pronto, obviamente, a combater isto e a assumir-se como esse responsável nesta parte, nesta luta, no fundo, de direitos básicos e que já deviam estar conquistados. Obviamente muitos jogadores de futebol a porem-se do lado dele, os jogadores e não só, até o próprio Ancelotti tem um discurso bastante interessante na conferência de imprensa pós-jogo a defender o Vinícius. E o mais chocante é ver a reação do presidente da La Liga, Javier Tebas, a tudo isto, que no fundo é dizer ao Vinícius: olha, a La Liga faz muito por isso, informa-te primeiro, como se ele não soubesse na pele tudo aquilo que a La Liga não faz por isso. E no fundo, eu até há bocado eu sigo uma página brasileira que é o Bundesliga Insider, que é uma página brasileira que acompanha tudo o que é da Bundesliga, e ele há bocado até pôs um tweet a dizer que ele faz da vida dele acompanhar a Bundesliga
e não faz ideia quem é que é o presidente da Bundesliga. E nós que se calhar vamos vendo, vou ser muito simpático, eu não faço isto. Um jogo da La Liga por jornada, sabemos de cor o nome do presidente da La Liga. Eu acho que isto é mau, eu acho que isto é negativo. Porque ou era sobre a Superliga, ou era sobre castigar o Barcelona, vá-se lá saber porquê, também me lembro de há uns tempos ele aparecer a cascar do Barcelona. Agora é por causa de racismo que ele tenta, não vou dizer encobrir, mas faz pouco para combater. O que é muito triste. Rocha, o teu momento cultural. Bem, também como estava a ver que iriam falar sobre o Vinícius, vou recomendar aqui uma espécie de série no modelo em que não estamos habituados a ver, que o próprio Vinícius publicou no seu Instagram, na Instagram TV, em parceria também com a empresa Facebook, agora Meta. Já saiu em 2020, mas é uma minissérie com 10 episódios, que foi publicado na conta do próprio. E que retrata também um pouco a sua chegada ao Real Madrid, principalmente, mas depois também, como já estamos habituados a ver em documentários, os jogadores a abrirem a sua vida às câmaras, e também mostra um pouco do trabalho do dia-a-dia, no fundo, do Vinícius no Real Madrid. Gil, o teu comentário semanal. Pronto, olha, hoje virámos todas agulhas para o mesmo tema, inevitavelmente. Infelizmente, não deveríamos estar aqui a comentar isto, porque é uma coisa tão absurda aos dias de hoje, que só o facto de estarmos a comentar significa que existiu e que foi algo gravíssimo e que, portanto, não deveria ter existido. Pronto, a frase que eu trago poderia ser qualquer uma, desde o Ancelotti a outros jogadores, mas eu trago uma do próprio Vinícius. Não foi a primeira vez, não foi a segunda e não foi a terceira. O racismo é normal na La Liga, e a competição pensa que é normal, assim como a federação e os opositores encorajam. Lamento. E é essencialmente isto. O presidente da La Liga, como o Blanco já disse, não parece ter pouca iniciativa, parece estar um pouco com uma certa inércia quanto a este assunto, ou porque não tem ideias de como minimizar, seja por isso, ou seja porque simplesmente não quer admitir que não está a resultar. Mas as tentativas pífias que tem feito deveriam ser reforçadas, no mínimo reforçadas, se não medidas drásticas, não é? Porque estamos em pleno século XXI, e o racismo já deveria estar erradicado da sociedade. É um tema triste e por isso, se calhar, mereceu as atenções das nossas 3 rúbricas, e é um tema impactante, e que não é só com o Vinícius, não é só na La Liga, e que devem ser tomadas medidas o mais depressa possível para tentar minimizar o problema. Sem dúvida. E enquanto não forem medidas drásticas, as pessoas que o praticam não vão deixar de o fazer, infelizmente. Mas bem, chegando ao fim do episódio, espero que tenham gostado de mais um Keep Up da Liga Portugal. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!